Lucas capítulo 2. Eu gostaria nessa noite, quero, né? Quando a gente pensa em gostaria, o futuro do pretérito, mas quero trabalhar com vocês esse texto de Lucas 2, pensando um pouquinho no Natal, o verdadeiro significado, o sentido do Natal. E como título, o Natal que transforma vidas, quando Cristo nasce em nós. O Natal que transforma vidas, quando Cristo nasce em nós. Lucas 2, 1 ao 14 diz o seguinte: naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhe e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo. Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso lhes servirá de sinal: encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens os quais Ele concede o seu favor. Até aí, esse texto de Lucas capítulo 2. Pensando em Natal, quando a gente pensa em Natal, tantas coisas vêm à nossa mente, né? Mas você já parou para ir lá no Google ou no dicionário para ver o que significa realmente a palavra Natal? É algo para se pensar. Fala sobre o nascimento. Mas Natal é muito mais do que uma data comemorativa. Para muitos, tornou-se apenas um evento cultural marcado por luzes, presentes e reuniões familiares. A gente ouve, vê os noticiários que fizeram aquela árvore no maior, decoraram e colocaram, gastaram tanto tempo, colocaram em balsas e levaram para decorar, aí fica aquele concurso da árvore mais bonita. Natal é muito mais do que isso, e é muito mais também do que presentes das próprias reuniões familiares. No entanto, quando a gente olha para a Bíblia, as Escrituras, o Natal revela a maior intervenção divina na história da humanidade. Deus se fez homem para nos salvar. Esse é o verdadeiro sentido do Natal. Amém. Natal é o céu descendo à terra. É Deus se fazendo homem, como diz lá em João capítulo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, mas o Verbo se fez carne e habitou entre nós, como diz o versículo 14, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Isso é Natal. A grande pergunta desse texto que nós acabamos de ler, de Lucas 2, a grande pergunta que esse texto nos leva a fazer é a seguinte: Cristo nasceu apenas em Belém? Ou Ele já nasceu no nosso coração? Com certeza que todos nós aqui vamos responder sim, Mas tem muitas pessoas que não podem responder de forma positiva, afirmativa essa pergunta. Cristo já nasceu em nosso coração? E a primeira coisa que a gente vê nesse texto de Lucas, que relata o nascimento de Jesus, é que Natal revela a iniciativa da graça de Deus.
Graça que significa um favor imerecido. É aquilo que Deus nos dá, não porque nós merecemos, mas porque precisamos. Isso é graça. E o versículo 11 mostra isso. Hoje, disse o anjo para os pastores, hoje, na cidade de Davi, vos nasceu. Está dizendo, nasceu para vocês. Ele não fala simplesmente, hoje na cidade de Davi nasceu. Vos nasceu. Nasceu para vocês quem? O Salvador, que é Cristo o Senhor. Veja que declaração. A gente às vezes fala, nasceu Jesus. Mas os anjos, ou o anjo, que foi o porta-voz, foi bem claro. Nasceu quem? Salvador, que é Cristo, que é o Senhor. 3 coisas importantes que Jesus é. E nenhum desses títulos é nome, tá? Senhor não é nome dele, Salvador não é nome dele, Cristo não é nome dele. Tudo isso são funções do menino Jesus. Ele veio como Salvador para nos salvar. Ele veio como Cristo, que é o enviado de Deus para cumprir uma missão aqui. Mas também veio como Senhor, para ser Senhor da sua vida, da minha vida, da nossa vida. E essa mensagem do hoje foi completa. Olha, vos nasceu para vocês. Esse pequeno bebê não é um bebê comum, veio lá do céu. Esse bebê nasceu para vocês como Salvador, como Cristo e como Senhor. Então o Natal começa com Deus tomando a iniciativa. A humanidade não subiu até Deus, foi Deus que desceu até nós. Vocês lembram que teve um período que a humanidade tentou chegar no céu? Quando? Lá na Torre de Babel. Deu certo? Não deu, não ia conseguir. Mas o Natal não é a humanidade querendo chegar até Deus. É Deus não querendo, chegando realmente até nós. O Natal mostra que foi Deus quem tomou a iniciativa. E se nós estamos aqui comemorando o Natal, foi porque essa iniciativa de Deus que nos alcançou. Jesus nasceu, se a gente olha aqui, num ambiente simples. Não teve festa, não teve ceia, não teve fogos, comemorações, né? Não teve troca de presentes, roupa nova, aquela ceia, nada disso. Ele nasceu num ambiente simples, um ambiente humilde e acessível a todos. Quem foram os primeiros a ver Jesus? Foram os reis, os prefeitos, os políticos, foram os pastores de Belém. Homens simples que estavam trabalhando na noite. Foram eles que primeiro receberam a notícia: olha, vão até lá, ele está lá. Olha, vocês querem um sinal? Vocês vão encontrar ele numa manjedoura envolto em panos. Ele é o Salvador, ele é o Cristo, ele é o Senhor. Jesus nasce nesse ambiente simples. E a lição espiritual que isso nos mostra para nós, a primeira lição espiritual, é que a graça de Deus nos alcança onde nós estamos. Não importa quão simples sejamos, não importa se estejamos feridos ou distantes, ou feridos e distantes que pareçamos, não importa. O importante é que Deus veio para você, para mim, para cada um de nós. Para as pessoas que estão marginalizadas, que não são visualizadas pela sociedade, Deus viu, Deus enxergou. Ele enxergou você, enxergou a mim e veio, deu a iniciativa. Então, em primeiro lugar, o Natal revela a iniciativa da graça de Deus. Segunda lição que a gente vê nesse texto de Lucas, do relato do nascimento de Jesus, é que Natal mostra que Deus se importa com pessoas comuns. Olha a frase: Deus se importa com pessoas. Pessoas comuns. Deus não se importa com templos bonitos, gigantescos, né? Com fachadas elegantes. Deus se importa com pessoas, e pessoas comuns. Ele não está atrás de quem tem o maior dízimo, de quem tem os maiores bens, de quem tem o maior status, de quem é o mais influenciador. Ele está à procura de pessoas comuns, simples, gente como nós. E veja que o versículo 8 mostra isso. Havia naquela mesma região quem? Pastores. Os
primeiros a receber a notícia não foram reis, nem sacerdotes, mas pastores. Olha, não foram os reis que estavam lá, nem os sacerdotes que cuidavam do templo, nem os levitas, foram os pastores, pessoas comuns. Eram homens simples, muitas vezes acredito desprezados pela sociedade. Mas os anjos vão lá, o anjo vai lá. Eu tenho uma notícia para dizer para você. Olha que coisa bonita. A palavra é evangelho. Eis que vos trago novas de grande alegria. Isso é a palavra novas de grande alegria, resumindo, significa evangelho. Eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, para todo Israel. Ele veio para pessoas comuns, mas para alcançar todos, em todo tempo, em todo lugar, dependente do grau de cultura, dependente de poder aquisitivo, dependente de status. Ele veio para todos. A lição espiritual que a gente aprende nisso é que o nascimento de Cristo declara que ninguém é insignificante para Deus. Todos são importantes, certo? O Evangelho é para todos, não é para classe seleta, não é para uma classe específica, não é para casta, é para todos. Terceira lição que a gente aprende nesse texto a respeito do nascimento de Jesus, e que foi o verdadeiro Natal, o marco, é que Natal traz paz verdadeira, não apenas emoção. Veja que o versículo 14 fala: glória a Deus nas alturas e paz na terra. E veja que foi uma paz anunciada pelos anjos. Não era ausência de problemas, muito pelo contrário. Israel estava vivendo um período crítico, pagando imposto para Roma, como praticamente escravizados pelo Império Romano. E aí o anjo chega assim: paz, glória a Deus nas alturas e paz para os homens. A paz de Deus excede nosso entendimento, quando Paulo fala em Efésios, em Filipenses capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará as vossas mentes e corações em Cristo Jesus. Paz bíblica, paz verdadeira, paz divina, não significa ausência de problemas, ausência de guerra. Paz significa reconciliação com Deus, cura interior e uma esperança eterna. Se nós estamos em paz com Deus, paz de coração, não importa o que esteja ao nosso redor, a paz vai reinar em nossos corações. Como a gente canta aquele canto, né? E a paz de Deus vai reinar, né? Deixa a paz de Deus reinar, deixa a paz de Deus entrar. O Natal traz a verdadeira paz, não apenas emoção. Porque infelizmente ainda tem crente hoje que fica buscando emoções, quer sentir, quer aquela coisa toda, fica atrás de emoção. E emoção faz parte da vida, mas emoção não traz equilíbrio nem estabilidade espiritual para nós. O que traz equilíbrio e estabilidade espiritual é a palavra de Deus, é a razão. Por isso que Paulo fala sobre o culto racional em Romanos capítulo 12. Nossa mente tem que saber o que está fazendo, e a despeito de tudo que está acontecendo ao nosso redor, quando a nossa mente é reconciliada com Cristo, a gente pode desfrutar da paz. A lição espiritual que a gente aprende aqui é que sem Cristo não há paz duradoura. Com Cristo há descanso mesmo no meio das lutas. E a quarta lição que a gente aprende nesse texto sobre o nascimento de Jesus, sobre o Natal, é que o Natal exige uma resposta pessoal. Deus, se Deus se ofereceu, fez, Ele está esperando uma resposta pessoal de cada um de nós. E olha, os pastores ouviram. E qual foi, na realidade, quais foram as respostas dos pastores? Ouviram, creram e foram até Jesus e depois foram testemunhar a resposta. Eles ouviram. Qual foi a resposta? Acreditaram, creram. Fizeram mais. Foram até Jesus, adoraram e depois saíram para testemunhar.
Se vocês, nós paramos no 14. Agora olha o que diz o versículo 15 e 16 em diante. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e o que o Senhor nos deu a conhecer. Eles estão dizendo: nós somos privilegiados, o Senhor trouxe algo para nós, um segredo. Vamos até lá, para a gente ver os nossos próprios olhos isso que o Senhor nos declarou. E aí, o que eles fizeram, gente? Não era perto, hein? Então foram caminhando, correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos que lhe fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e refletia no seu coração. O que os pastores fizeram? Voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Eles foram até lá, adoraram, ficaram maravilhados e eles voltaram contando. Gente, eu fico imaginando uma cena. Você vem para a igreja, Deus fala para você, você sai, maravilhoso, você sai na rua assim, aí encontra alguém, eu acabei de ter um encontro com Deus, Deus falou comigo, o culto foi tão maravilhoso, você encontra outro, o culto foi bem. A gente já não faz mais isso. A gente já não compartilha aquilo de bom que Deus tem feito por nós. Os pastores responderam tudo o que Deus tinha feito por eles, e responderam de uma forma prática. Ouviram, foram até lá, adoraram. Opa, maravilha! Voltam testemunhando e contando para todo mundo o que tinham ouvido e o que tinham visto. Tem um texto, até Vencedores por Cristo, transformado numa música. O que ouvimos, aprendemos, o que nos contaram nossos pais. Não esconderemos aos que creem, contaremos às vindouras gerações. Olha, os anjos falaram, os pastores ouviram, creram, foram, adoraram e voltaram glorificando e anunciando. Agora, Herodes, como a gente vai ver depois, rejeitou e tentou até matar todos os bebês, como a gente vê lá também em Mateus 12. E a lição espiritual é essa: todos ouvem sobre o Natal. É isso. Todos ouvem. Mas nem todos permitem que Cristo nasça dentro deles. Cristo não quer apenas nascer na história, mas na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Concluindo, o verdadeiro milagre do Natal não é apenas um bebê na manjedoura, mas Cristo reinando em cada coração. Quando Cristo nasce em nós, a culpa dá lugar ao perdão. Nós temos que falar mais sobre perdão do que sobre pecado. O pecado existe e deve ser ignorado, mas o perdão de Deus está lá. Quando Cristo nasce em nossos corações, a culpa dá lugar ao perdão. O medo dá lugar à esperança. A morte dá lugar à vida eterna. O Natal já aconteceu realmente na sua vida pessoal, na sua história pessoal? Cristo já nasceu no seu coração? Ou ele ainda está do lado de fora, esperando ser recebido, como fez a igreja de Laodiceia, em Apocalipse 3:20, para Jesus dizer lá: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele. Muitos estão assim como a igreja de Laodiceia, deixando Jesus de fora das suas vidas. Mas ele continua batendo no nosso coração para entrar, para realizar o verdadeiro milagre do Natal,
para realizar o Natal que realmente transforma vidas. O Natal que transforma vidas é quando Cristo nasce em cada coração, não apenas em Belém. É isso que o Senhor quer que a gente reflita, que a gente pensa. Deixar Cristo entrar nos nossos corações. Esse é o verdadeiro sentido, não é a beleza do Natal, não é estrela, não é árvore, nada contra estrela no ar. Tem árvore, tem estrela, tem luzes, tem festas, mas deixe a festa do céu penetrar no seu coração e para você ouvir, né? Os anjos cantando, se alegrando. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Deus bondoso, Deus querido, muito obrigado por esse momento. Estamos aqui na tua casa para te oferecer um pouco do nosso tempo, como foi dito, te oferecer um pouco das nossas habilidades e talentos, te oferecer esse presente, porque o Senhor já nos deu o maior presente, que foi Jesus. E nós somos gratos porque o Senhor permitiu que Ele nascesse em nossos corações. Nós estamos aqui celebrando, mas muitos não tiveram esse privilégio porque não querem. Mas nos ajuda, tal como os anjos, a sair anunciando que Jesus nasceu e que quer nascer em cada coração. E nos ajuda a verdadeiramente entender e viver o verdadeiro sentido do Natal, junto com os nossos familiares, amigos, irmãos em Cristo, mas principalmente com a tua presença na nossa mente e no nosso coração. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Não esqueça que domingo temos a nossa escola bíblica dominical, a última escola bíblica dominical de 2025. E teremos o nosso culto dominical às 18 horas, o último culto de domingo de 2025. Venha oferecer algo para o Senhor e agradecer ao Senhor pelo privilégio de romper mais um ano. E aí depois nós vamos anunciar para vocês o calendário dos nossos dias, 12 dias de oração no período, logo no começo de janeiro. Tá certo? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Um feliz Natal para todos. É beleza? A igreja que se importa com você. Amém.